Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão em mais um Agentes Nerds. E antes de começarmos o vídeo de hoje, não deixem aquela velha história de sempre. Conteúdo de Pokémon GO, canal do Mestre Yodo. Se você quer saber um pouco mais sobre Pokémon Unite, vocês podem procurar os canais do Coliseu Pokémon e do Diário de Trevor para histórias de personagens diversos, daquilo que você quiser, sim, que você quiser, porque é só você pedir que a galera do Histórias de Herói traz para vocês. E caso vocês queiram algum conteúdo relacionado a videogame ou computadores, vocês podem procurar o Shakes Play. E para o nosso canal, não deixe de, caso você goste do vídeo, deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e em algum lugar aqui da tela terão cards para você ficar por dentro do que já passou. E aí você pode conversar com a gente aqui nos comentários. É muito importante ter essa conversa aí com vocês, ok? E hoje nós vamos falar um pouco sobre as leituras da semana. Mais uma vez, foi pouca, mas as leituras que eu tive foram divertidas e impressionantes. Sim, impressionantes por quê? Logo de cara para a nossa primeira leitura, nós vamos falar de... Sim, é no meu Nintendo Switch. Nós vamos falar, não sei se vai focar aí para vocês, é que na nova atualização, que inclusive é a atualização para a chegada do 1000, nós tivemos também um mangá de Pokémon. E é bastante interessante isso daqui. Por que é bastante interessante? Porque é um mangá que conta como surgiu a ideia do Pokémon Unite. Então são 2 capítulos até então, e esses 2 capítulos contam uma história bastante legal. A primeira história conta como que os Pokémon evoluíram dentro da ilha de Aios. Sim, a ilha de Aios é uma ilha com energia estranha, e é interessante porque essa energia ela é uma energia coletável. Ela pode ser armazenada para ser utilizada em outros Pokémon também. Só que a peculiaridade dessa ilha é que os Pokémon eles não evoluem por conta própria. Eles só evoluem quando estão fazendo trabalho em equipe com seres humanos. Nisso, os treinadores, ou melhor, os professores daquele lugar, eles resolvem arquitetar uma forma para que esses Pokémon possam entrar em maior contato com os seres humanos e assim eles possam evoluir de forma divertida, que a gente sabe que são as batalhas dos campos de Aios, ok? Isso no primeiro capítulo. Aí no segundo capítulo nós temos que um desses pesquisadores, ele resolve que as pessoas, para se interessarem mais por essas batalhas e para ter essa interação, os Pokémon precisam ter algo a mais, além dos golpes e de todas as suas habilidades. Então ele resolve colocar roupas nesses Pokémon, que para quem joga jogo online sabe do que eu estou falando, são as famosas skins. E aqui é interessante porque, caso você seja aquela pessoa que joga Pokémon Unite e sempre se perguntou como que esses Pokémon se movimentam com esse tipo de roupa, esse mangá vai responder essa pergunta. Porque o nome dessas skins são Holowares. É wear de vestir e holo. Esse holo é de holographic, de holográfico, ok? São roupas holográficas utilizadas nesses Pokémon e assim eles podem ter várias aparências e chamar mais atenção. E com esses Holoware, eles conseguem ser livres para fazer seus movimentos sem prejudicar a si mesmo. É muito legal, é muito divertido, principalmente para quem gosta de Pokémon, ok? E ainda nessa vibe de mangá, eu também estou lendo Poela Mágica, Madoka Mágica. Isso aqui é uma história de garotas mágicas, garotas com superpoderes, só que aí nós temos a Madoka Mágica e nós temos Madoka Mágica Different Story e temos uma outra também que é a Madoka Mágica, na verdade é Poela Mag Oriko Mágica. A Oriko ainda não li, mas a Madoka Mágica fala o seguinte, são seres, existem alguns seres que são detestáveis, qualquer ser humano que conhece Madoka, que gosta do Kyubey, essa pessoa não merece respeito, ela não tem caráter, mas são criaturinhas fofinhas e bonitinhas que realizam desejos. O problema é que eles querem firmar um contrato com as garotas, que por coincidência são crianças, para que elas possam lutar contra seres chamadas bruxas.
Então, o que que acontece aí? As crianças, elas acabam formando esse pacto, e o que que elas não sabem disso? Essa energia que elas geram, desde o momento em que elas fazem o contrato através de um desejo até a hora que elas morrem, serve para alimentar esses bichinhos de pelúcia e o planeta deles. E aí, o que que acontece? As bruxas que as garotas mágicas têm que enfrentar são exatamente antigas garotas mágicas, ou seja, são bichinhos fofinhos que vêm para jogar o bait e quem cai nesse bait acaba morto. Por que isso? Por que morto? Porque geralmente esses contratos são feitos quando as garotas estão prestes a morrer ou com algo muito importante acontecendo na vida delas para o lado ruim. E aí, elas simplesmente, a alma delas é tirada do corpo e colocada em um objeto. É chamada Grief Seed. Que basicamente, para quem conhece Harry Potter e Senhor dos Anéis, é tipo o que o Sauron faz com um anel, e é exatamente o que o Voldemort faz com as Horcruxes. Vocês estão percebendo que as duas referências que eu dei são de vilões, não é? Pois é, aqui não vai ser diferente. Então, assim, e à medida que elas vão matando essas bruxas, elas usam a energia das bruxas para purificar essas Grief Seeds. E se uma Grief Seed chegar a ficar totalmente negra, a garota mágica, ela se torna uma bruxa. E essa garota mágica não pode ficar muito tempo longe da sua Grief Seed ou não pode ficar distante dela, porque senão ela simplesmente cai imóvel como um boneco. E na história toda do Madoka Mágica vai falar sobre a própria Madoka, que ela precisa formar o contrato, mas existem pessoas ou uma personagem que não quer que isso aconteça. E aí vocês vão entender os motivos que levam a garota a não querer que a Madoka assine esse contrato. E a Madoka não pode saber quem é essa garota. E no A Different Story, ele conta uma história um pouco diferente, os eventos de uma forma diferente do que a gente vê no primeiro. Aqui no Brasil, ela foi lançada pela editora New Pop. O mangá, ele contém o roteiro de Magica Quartet e a arte de Hanokage. A arte é bem interessante, a arte dele é bem legalzinha. Eu demorei a falar os nomes porque os nomes são realmente muito complicados. Com certeza esses nomes aqui são nomes artísticos, ok? E assim, a New Pop, eu não sei se a New Pop está trazendo de volta esses mangás. Esses aqui são, tipo, da primeira edição, coisa bem lá de trás mesmo. Eu peguei emprestado com um amigo meu, com o Bruno. Um grande abraço pro Bruno, caso você veja esse vídeo. E a tradução desse material ficou por conta de Fábio Sakuda. Vale a pena? Vale muito a pena. Se a New Pop realmente está relançando esse material, mano, vai atrás que isso daqui é muito legal, isso é muito divertido. E tem anime também. Na vibe do Cavaleiro da Lua, que tem lá suas referências à Lativéria, nós temos aqui os livros de Destino. Isso aqui é legal porque para quem quer conhecer o Doutor Destino e entender o que levou Victor Von Doom a se tornar o Doutor Destino e o ditador da Lativéria, esse quadrinho aqui é muito legal para isso. Porque uma mulher vai entrevistar o Destino na Lativéria e aí ele conta como ele se tornou o que ele é. É legal pra caramba, porque a gente vai ver desde a infância do Victor, a gente vai passar por toda a fase da mãe dele sendo jogada no inferno, tudo que ele faz para poder voltar até o inferno, sim, vocês vão entender o porquê voltar nesse quadrinho, para poder resgatar a mãe dele, como que ele consegue isso, e como que ele vai se tornar esse ditador e esse personagem tão importante dentro da Marvel. E no fim das contas a gente sabe, né? Ninguém conhece a história de Destino, então se ele tá contando essa história para alguém, é óbvio que tem alguma coisa por detrás. Aqui no Brasil isso aqui foi lançado pela Panini, não sei se encontra isso hoje em dia, mas deve encontrar sim. A tradução ficou por conta de Rodrigo Barros e Fernando Lopes. A arte desse negócio aqui é de Mark Farmer, Andrew Hennessy e Robin Higgs em algumas páginas. O roteiro ficou por conta de Ed Brubaker. Quem conhece o Ed já sabe que é coisa boa. A arte dele é essa daqui que vocês estão vendo. É uma arte que bem condizente com a história. Olha esse destino, que legal. Então, assim, esse quadrinho aqui, ele compensa
muito, 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 principalmente com esses rumores de que vai ter uma história do Quarteto Fantástico, que o Quarteto Fantástico vai vir aí, teve essas referências dele no Cavaleiro da Lua, então, assim, esse material aqui é uma boa pedida. Eu acho que a Panini deve relançar isso aqui logo, logo, ou não. E por fim, nós lemos X-Men, Deus ama, o homem mata. Cara, essa minha edição é a edição antiga, tá bom? Ela é simplesmente de Christopher Claremont e Brent Eric Anderson. Também lançado pela Panini há muito tempo atrás. É tanto que essa minha versão é a versão Mega Hiper Ultra antiga, tá bom? Esse quadrinho fala o seguinte. Os X-Men a gente sabe que eles sempre lutaram contra todo quanto é tipo de tirania. E assim, aqui não é muito diferente. Só que o inimigo deles é um pouco complexo demais. Por que que é isso? O inimigo dos mutantes aqui é simplesmente um pastor. Sim, é um pastor que prega que os mutantes eles são seres vindos do inferno e que merecem todos a fogueira. E aí, o que que acontece? O cara vai tentar combater os mutantes da pior forma possível, usando os próprios mutantes. É uma história muito pesada quando a gente olha nas entrelinhas, porque fala muito sobre fanatismo religioso e onde isso pode levar a gente. Fala muito sobre essa questão em termos políticos, porque todo quadrinho dos X-Men tem política, né? Para você não gosta de política nos meus quadrinhos? Pois é. Deus ama, o homem mata é um quadrinho altamente político e assim... a gente vai ver vários dilemas aqui dos mutantes, se eles estão realmente fazendo a coisa certa em proteger a humanidade, se eles deveriam simplesmente se isolar ou não, ou qual que é o dever desses personagens dentro dessa sociedade que os oprime, mas eles são aqueles que têm poder para salvar aqueles humanos, porque se os mutantes, no caso os X-Men, não fizerem nada, quando um Magneto vier, quem vai proteger essas pessoas? Ok? A tradução desse quadrinho ficou por conta de J.P. Martins e Elcio de Carvalho. Como eu falei, isso aqui é coisa bem velha, né? Tipo assim, e o mais legal é que esse quadrinho, ele é velho, entre aspas, porque ele é dos anos 80, só que é um quadrinho que não é datado. Então, tipo, é um assunto que tá super em alta o tempo todo, porque sempre a gente vai ter aí fanatismos religiosos. Então, a Panini, com certeza a Panini já relançou esse material em algum momento e eu não sei se ela pretende trazer isso aqui de volta. Mas se vocês conseguirem achar isso a um valor barato, vale bastante a pena. Por que que eu falo barato? Eu paguei R$20 nisso daqui quando eu peguei e assim... Sério, a leitura é incrível. Eu acho que é uma das melhores histórias assim dos mutantes. Entra. Se a gente fosse fazer um ranking só de história dos mutantes, isso daqui com certeza entraria muito fácil. E o desfecho dessa história é fenomenal. Quem é o mutante que o pastor da igreja usa é fenomenal. E aí, além da história, a gente ainda conta com entrevista. Isso aqui tudo é entrevista, ó. Tem bastante extra nessa versão aqui e contando pra gente um pouquinho do porquê que os caras resolveram contar essa história. Olha o tanto de extra que tem. Pelo vídeo parece que é pouquinho, mas não é não, tá? É um bocado de página sobre os extras e alguma galeria de capas aqui. Mas essa semana as leituras foram essas. E vocês? O que vocês andaram lendo essa semana? Deixa aqui comigo, conversa aqui comigo nos comentários. Caso você tenha algum quadrinho para me recomendar ou algum livro, deixa aí também, vamos bater esse papo. Vejo vocês no próximo vídeo, que a força esteja com vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.